Estudo Bíblico, o livro do Êxodo, capítulo 1. Êxodo, capítulo 1, é o capítulo da Bíblia que introduz a história da libertação da nação de Israel da escravidão do Egito. O estudo bíblico de Êxodo, capítulo 1, também revela que esse capítulo liga a história narrada no livro de Gênesis com a história que é narrada no livro do Êxodo. Em outras palavras, a partir de seu primeiro capítulo, o livro do Êxodo continua a história que começa em Gênesis. Um esboço do Êxodo capítulo 1 pode ser organizado de forma simples da seguinte maneira: os descendentes de Jacó no Egito. O Êxodo capítulo 1, versos 1 ao verso 7. A ameaça egípcia aos hebreus. Êxodo capítulo 1, versículo 8 ao versículo 14. A desobediência das parteiras na preservação dos meninos hebreus. Êxodo capítulo 1, 15 ao 22. Os descendentes de Jacó no Egito, Êxodo capítulo 1, verso 1 ao 7. O texto de Êxodo capítulo 1 começa falando sobre como os hebreus foram para o Egito. Nesse ponto, o escritor bíblico recorda dos eventos registrados no livro do Gênesis, conectando as duas histórias. Ele informa que os filhos de Israel entraram com Jacó no Egito. Cada um entrou com a sua família. Rubem, Simeão, Levi e Judas, Isacar, Zebulon e Benjamim, Dan, Naftalim, Gade e Asses. Capítulo 1, versículo 2 ao 4 do livro do Êxodo. Nessa parte, o texto hebraico informa que ao todo entraram 70 pessoas, ou seja, entraram no Egito. É claro que todas essas pessoas eram descendentes de Jacó. Êxodo capítulo 1, verso 5. Mas no Novo Testamento, o livro de Atos informa que foram 75 pessoas. Atos capítulo 7, verso 14. O que acontece é que o texto de Atos utiliza como referência o texto da Septuaginta, a tradução grega do Antigo Testamento, que traz o número de 75 pessoas, ao adicionar a esse total os descendentes de José. Inclusive, esse número considera apenas os descendentes masculinos e adultos. Certamente, se fosse contado nesse total o número de mulheres e crianças, esse grupo provavelmente passaria de 75 pessoas. O texto também diz que José, o governador do Egito, morreu, bem como toda a sua geração. Mas os filhos de Israel prosperaram e se multiplicaram muito no Egito, de modo que os descendentes de Jacó se tornaram um grupo forte e numeroso. Êxodo capítulo 1, versículo 7. Nesse tempo, provavelmente os israelitas habitavam na terra de Gósen, no noroeste do Egito. A ameaça egípcia aos hebreus, capítulo 1, de Êxodo, versículo 8 ao 14. Todavia, os egípcios começaram a enxergar os hebreus como uma ameaça. A Bíblia diz que se levantou no Egito um faraó que não havia conhecido José.
Êxodo capítulo 1, verso 8. As tentativas de identificar a identidade desse faraó são problemáticas e complicadas. Alguns estudiosos sugerem que esse faraó pode ter sido Amós I, que governou entre 1570 a 1546 a.C. Seja como for, esse novo faraó disse ao povo egípcio que os filhos de Israel tinham prosperado tanto que eram mais numerosos e mais fortes que os próprios egípcios. Capítulo 1, verso 9 de Êxodo. Então, o faraó propôs que providências fossem tomadas para enfraquecer o povo de Israel. Foi assim que os egípcios começaram a oprimir os israelitas com trabalhos forçados, fazendo com que eles edificassem as cidades celeiros de Pitom e Ramassés. Êxodo capítulo 1, verso 11. Essas duas cidades possuíam localização estratégica na área do delta do Nilo e eram usadas para estocar suprimentos militares e agrícolas. Mas o escritor do livro do Êxodo diz que quanto mais os filhos de Israel eram afligidos, mais eles se multiplicavam e se espalhavam. Êxodo capítulo 1, verso 12. Então, os egípcios começaram a tratar os israelitas com ainda mais tiranias, fazendo-lhe amargar uma vida de servidão ocupada na construção e no trabalho do campo. Êxodo capítulo 1, verso 13 ao 14. A desobediência das parteiras na preservação dos meninos hebreus. Êxodo capítulo 1, versículos 15 ao versículo 22. A sequência do Êxodo capítulo 1 diz que Faraó ordenou as parteiras responsáveis por fazer os partos das mulheres hebreias que examinassem se as mulheres estavam dando à luz a meninos ou meninas. Isso porque as meninas podiam viver, porém os meninos tinham de ser mortos para impedir o fortalecimento do povo de Israel. O texto bíblico registra o nome de duas parteiras, uma por nome Cifra e outra por nome Pua. Êxodo capítulo 1, verso 15. Como a população hebreia era muito grande, provavelmente essas duas mulheres eram apenas as líderes de um grupo maior de parteiras. Mas Êxodo capítulo 1 informa que aquelas mulheres temeram a Deus e não obedeceram o que havia sido ordenado por Faraó. Em outras palavras, ao invés de colocarem fim à vida dos meninos hebreus, elas os deixaram viver. Êxodo capítulo 1, verso 17. Essa atitude fez com que as parteiras fossem questionadas por Faraó. E diante do rei do Egito, elas hebreias não eram como as mulheres egípcias, mas eram tão vigorosas que davam à luz antes mesmo de as parteiras chegarem, impossibilitando que os meninos fossem mortos no momento do parto. Êxodo capítulo 1, versículo 19. Com isso, a Bíblia diz que Deus fez bem às parteiras e deu famílias a elas. E o povo de Israel aumentou e se tornou ainda mais forte. Êxodo capítulo 1, verso 20 e 21. Então, percebendo que
suprimir a população israelita através do assassinato dos meninos no parto não era algo viável. Faraó ordenou que todos os meninos hebreus que nascessem deveriam ser lançados no rio Nilo. Êxodo capítulo 1, versículo 22. Nesse ponto, o primeiro capítulo do livro do Êxodo chega ao fim, preparando o cenário para o nascimento de Moisés. No capítulo 2, mas tudo estava sob o controle do Senhor, até mesmo a opressão sofrida pelos filhos de Israel. Século antes, Deus havia prometido que Abraão seria o pai de uma grande nação, mas que sua descendência seria reduzida à escravidão. Quando a Bíblia fala que a nação de Israel e seus descendentes iriam ser reduzidos à escravidão, no capítulo 15 de Gênesis, o Senhor está falando a respeito desse cativeiro de 400 anos que a nação hebreia ficara. Então, em Êxodo capítulo 1, nos mostra que, da forma mais improvável, Deus fortaleceu o povo da aliança, mesmo no tempo de crise, opressão e de amargura, servidão em terra estranha. Coisa linda. História bíblica do primeiro capítulo do livro do Êxodo.